Olá, tudo bem com você? Eu sou a Vivi De Gaspari, do ateliê Vita Colorita. A peça de hoje é especial para quem está começando e precisa de um passo a passo bem detalhadinho. Você vai aprender a fazer um estojo simples, básico, porém muito charmoso, com acabamento embutido, sem viés, e ainda vai aprender a colocar o zíper. E antes de começar a aula, eu quero te convidar a vir participar do grupo no Facebook Vita Colorita Costura Criativa. O link está aqui na descrição do vídeo. O objetivo do grupo é ajudar especialmente as iniciantes, e lá temos alguns conteúdos exclusivos somente para participantes. O grupo é fechado, porém é gratuito, então clica no link e vem participar com a gente. Aproveita e já deixa o seu joinha no vídeo, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário, se inscreve no canal do YouTube para não perder as novidades e me acompanhe também lá no Instagram. Os links todos estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá! Você vai precisar de um retângulo de tecido de 21 de largura por 18 de altura. Essa é a estampa externa. Para o forro, vamos fazer em duas partes. Então, são dois pedaços de 21 de largura por 9 de altura. Percebe que eu dividi pela metade essa medida aqui. 18, então aqui eu tenho dois pedaços de 9. Esse tecido externo, tecido principal, eu estruturei com uma manta resinada. Eu estou usando a manta R2. Ela tem a resina, a cola dos dois lados, é só passar com o ferro. Eu corto o pedaço de manta um pouco maior que o tecido. Coloco o tecido sobre a manta, passo a ferro e aí você tem duas opções. Você pode se o tecido estiver bem coladinho na manta, você já pode cortar o excesso, porque eu não vou fazer nenhum tipo de quilt ou matelassé aqui, é uma peça pequena, não tem necessidade. A manta vai ficar presa apenas pelas costuras de borda da peça. Sendo assim, você pode então refilar o excesso de manta após passar, ou você pode primeiramente passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha do tecido e depois disso você refilar. Pode passar com costura zigue-zague também, que fica muito bom. Eu aqui no caso, como o meu tecido ficou bem colado, eu refilei primeiro e depois passei uma costurinha bem na bordinha, só para que fique bem presa a minha manta ao tecido. Você vai precisar também de zíper. Eu estou usando um zíper de metro. Esse é o zíper número 6. É um zíper mais largo, mas uma dica que eu quero deixar para você, se você estiver iniciando e ainda não está acostumada com zíper de metro, tem medo de usar porque não sabe colocar o cursor, tem medo de não conseguir colocar o cursor, você pode fazer essa peça com um zíper comum. A única coisa que você vai precisar é comprar um zíper maior do que a largura que a gente tem aqui, que a gente tem a largura de 21. Então, eu recomendo que para essa peça você compre um zíper de pelo menos de 40 centímetros, porque a gente precisa dessa folga e eu vou te explicar por quê. Eu deixei o meu zíper de metro aqui até maior, porque eu quero mostrar depois na hora de costurar como é que seria se eu estivesse usando o meu zíper comum. E como eu estou usando um zíper por metro, eu preciso de um cursor correspondente. A primeira coisa que eu preciso fazer é costurar o meu zíper neste lado de 21 centímetros, tá? O lado de 21 centímetros, pego o meu tecido externo, direito do meu zíper com a cremalheira. Cremalheira, para quem não sabe, são os dentinhos do zíper. Então, dentinhos, cremalheira, virado para baixo. Se você estiver usando um zíper pronto, o seu zíper vai estar fechado e você vai deixar com menos sobra
a parte onde tiver o cursor do zíper. No caso, você colocaria assim, ó. Aqui teria um pouquinho de sobra, eu deixo com um pouco de sobra aqui. E todo o restante, aquela sobra grande de zíper, eu deixo para cá, sobrando mais. Posiciono bem na bordinha, bem alinhado. Se você preferir, você pode prender com alfinete ou com clips. No caso, eu não estou com pé de zíper, eu estou usando o meu pezinho comum da máquina. E essa primeira costura, eu não vou costurar já com o pé de máquina. Eu vou costurar mais na borda. Posicionei aqui o meu zíper bem alinhado, a borda do meu zíper com a borda do meu tecido. Eu vou bem devagarinho. Eu vou passar uma costurinha de segurança. Está costuradinho. Do outro lado. Agora sim eu posso colocar o meu forro. O meu forro, ele vem aqui em cima. Você pode posicionar aqui bem alinhadinho. Você vai alinhar essa parte aqui do tecido. E vai alinhar aqui também. Alinhei o meu tecido do forro, o direito do meu forro para baixo. Então, ó, o direito do forro está encontrando com o direito do tecido. E o meu zíper tá aqui no meio. Posicionei o meu forro aqui. Eu vou virar para costurar por este lado aqui, pelo lado da manta. Por que que eu gosto de fazer isso? Eu já expliquei em alguns vídeos que o tecido, se você deixar o tecido sem estrutura, que é o mais molinho na parte de cima, a força que o pezinho calcador vai fazer aqui em cima, vai arrastar o seu tecido. E quando chegar aqui no final, ele vai estar fora de lugar. Ele vai ter sido arrastado e vai ficar desalinhado. Então, eu sempre gosto de costurar pelo lado da manta. Alinha o teu tecido lá embaixo. E agora, eu vou encostar o calcador, o pezinho da máquina, aqui, ó. Finalizou. O meu dentinho tá encostado aqui, ó, com o pezinho da máquina. Então, o dentinho, a cremalheira do zíper, vai me servir de guia para eu passar essa costura. Eu vou sempre costurar rente a ele, meu pezinho encostado no dentinho do zíper. Dei retrocesso no início e no final. Olha como ficou a costura. Tá vendo? Essa vermelha é a primeira costura de segurança que eu passei. E agora esta branca é a definitiva, em que eu tô prendendo as duas partes, o forro e o meu tecido principal. Agora, se eu abrir, eu tenho o meu zíper aqui no meio. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o meu forro aqui pra trás. Olha lá, o tecido principal, eu tenho metade do forro dele aqui. Aqui eu já posso passar um pesponto para segurar tudo no lugar. Então, eu puxo o meu forro aqui por baixo, deixo ele bem esticadinho. E o meu tecido aqui de cima também. Vou sempre esticando o meu forro lá embaixo. E eu vou passar, rebater a costura aqui, para dar acabamento. O pesponto está feito, o tecido de forro ficou bem preso aqui. E agora, qual que é o próximo passo? Agora eu tenho o meu direito aqui, tenho o meu zíper, tenho toda essa sobra. Eu vou trazer este lado aqui, ó. Este lado do meu tecido, eu vou dobrar
e eu vou encontrar o direito do meu tecido com o direito do meu zíper. Agora eu vou costurar o outro lado do meu zíper. Então, neste lado, o que é importante? Eu preciso alinhar aqui, ó. Além de alinhar aqui zíper com tecido, eu preciso alinhar aqui esse lado também. Novamente, apenas uma costura de segurança para prender primeiro esse tecido no zíper. Então, eu vou fazer uma costura na bordinha. E agora, é só costurar. Viro aqui para o outro lado, ó. O tecido acabou de sair assim da máquina. Está costurado o meu zíper. Nesta parte aqui. Tecido nessa parte do zíper. Aqui eu tenho o outro lado do forro. E o meu tecido principal está dobrado. Então, agora, eu venho, viro. E agora eu vou posicionar aqui, ó, no avesso do meu zíper, eu coloco o direito do meu forro. O que vai acontecer? Eu tô com a outra parte do forro aqui, vão se encontrar direito com direito as duas partes do forro. E eu alinho bem direitinho aqui, neste lado, e nesta face também, prendo com clips. Eu vou fazer a mesma forma que eu fiz do outro lado. Eu vou virar o meu tecido para o lado da manta, para costurar para o lado da manta. Mas antes eu vou prender tudo no lugar aqui. Novamente, agora é a costura definitiva, onde eu vou prender o tecido principal e o meu forro. Então, eu vou encostar o meu pezinho encostado no dentinho do zíper. Então, agora, eu tenho, ó, 2 forros aqui e o meu tecido principal dobrado aqui. Mas eu preciso jogar este meu forro pro lado de cá. Para que fique um forro de cada lado. Só que tem um porém. Lembra da costurinha de acabamento que eu passei aqui? Então, agora eu preciso passar aqui desse lado também. Só que com o zíper assim fechado, eu não consigo passar. Por isso que no meu zíper de metro, o que eu faço? Eu vou abrir o meu zíper. Então, aqui, se você tiver com o seu zíper pronto, você vai estar com o seu zíper assim, ó. O seu cursor vai estar aqui. Você vai estar com o seu zíper aqui, com a sobra aqui pra baixo. Então, você vai abrir o seu zíper daqui pra cá. É o que eu vou fazer aqui com o meu. Eu vou abrir. Só que o meu, como é um zíper de metro, eu posso abrir ele inteirinho e depois eu vou colocar o meu cursor. Agora, o seu zíper pronto, você vai abrir o máximo que você conseguir e você vai chegar lá naquela pontinha de acabamento que ele tem lá embaixo. E aí, o seu cursor vai ficar lá, tá? Não tem problema. Ó, você vai ter esse espaço todo aqui pra você trabalhar. Então, se o seu zíper for de metro, você abre ele todo. Outra coisa, se você quiser trabalhar com o zíper de metro, eu fazia muito isso quando eu tava começando. Eu tinha medo de usar zíper de metro, porque eu achava que eu não ia conseguir colocar o cursor. Então, às vezes eu precisava fazer uma peça que era um tamanho maior de zíper, eu não achava zíper pronto naquela medida, então eu tinha que comprar zíper de metro. O que eu fazia? Eu ia comprar o zíper de metro e já pedia pra vendedora colocar o cursor pra mim. E aí eu trabalhava dessa forma, ó. Eu cortava um tanto maior e deixava o meu cursor preso lá. Pra não ter perigo de escapar, eu dava um pontinho aqui, passava um zigue-zague com a máquina aqui no finalzinho, e o meu cursor vinha até aqui e eu conseguia trabalhar com o restante da peça, normalmente. Então, faz de conta que esse é o seu zíper aqui, ou o zíper que já está com o cursor, ou o zíper pronto. É isso que vai acontecer.
Agora é só passar o pespontinho de acabamento desse lado. Vou passar a costura aqui agora, bem devagarzinho. Por que eu tô detalhando bem assim essa explicação? Porque eu sei que tem gente que tá começando e que precisa de todos esses detalhes para fazer a peça. Olha aí, ficou assim. Os dois lados estão com pesponto, os meus forros estão aqui. Agora você pode me perguntar, mas por que esse forro ficou menor? Não devia ficar do mesmo tamanho? Ou eu não devia ter colocado margem de costura, já que eu cortei metade da altura? Se aqui no tecido principal tinha 18, eu cortei 2 pedaços de 9, eu não adicionei nem margem de costura. Mas eu prefiro fazer assim mesmo. Por quê? Porque essa parte do forro, ela vai ficar internamente, ela não vai ter acabamento com viés, ela vai ficar embutida. E ele vai estar preso apenas pelas bordas. Então, a parte de dentro vai ficar mais fofinha, mais soltinho o tecido. Então, se tiver, é melhor que não tenha sobra, que ele fique mais justo, para ele ficar menos cheio de tecido solto lá dentro, tá bom? Agora, você que tá aí com o seu zíper pronto ou com o cursor já colocado, é só você puxar, você vai fechar isso aqui. Você vai ficar com as suas partes assim, ó, avesso e avesso. Eu vou colocar o meu cursor. Eu tô com o meu cursor agora passado aqui. A única desvantagem que você vai ter em relação a já ter o seu cursor colocado antes ou usar o zíper pronto, é que na hora que você for fechar o seu cursor, ó, eu coloquei o meu cursor agora pelo lado que tá maior. Passei ele todo, saí pro outro lado e voltei a colocar por aqui. Por quê? Porque depois que eu passei uma vez, ele fechou inteirinho. Aí eu venho aqui e passo ele novamente e ele está fechado dos dois lados. Eu apenas trago o meu cursor até uma parte aqui no meio. E já tá posicionado ele lá. E tá todo fechado nessa parte e nessa parte. A desvantagem que você tem de usar o seu zíper pronto é que quando você for fechar o seu zíper, então ele vai estar com o cursor aqui, você vai vir, vai passar ele aqui por dentro, vai dar um pouquinho de trabalho para fechar, porque você vai ter que tentar fechar um pouco ele pro direito, ou então vir fechando aqui, puxando por dentro. Só que você não vai poder fechar ele até aqui em cima. O seu cursor, você vai deixar parado aqui no meio e uma parte do seu zíper vai ficar aberta. Então, o que você vai fazer? Nesta parte que vai ficar aberto aqui do seu zíper, você vai passar, dar um pontinho, pega uma linha, uma agulha e dá uns pontinhos à mão aqui, bem rente aqui, próximo de onde vai fechar a peça, alinhado com o tecido. Dá um pontinho para que as duas partes fiquem fechadinhas, tá? Então, você vai ter o zíper aberto daqui até lá onde ele estiver. Infelizmente, com o zíper pronto vai ser assim. Eu quero incentivar você a aprender a colocar cursor no zíper de metro. Não tenha medo, encare como um desafio e treine bastante. No começo a gente sua, a gente sofre e a gente tem vontade de jogar tudo no lixo, porque dá uma suadeira e até hoje, às vezes, eu sofro um pouco, dependendo do zíper. Às vezes ele começa a desfiar muito, você tem que passar ali um foguinho com uma queimadinha com isqueiro. Dependendo do modelo do seu cursor, é mais fácil, é mais difícil de colocar, mas tudo é uma questão de treino. Então agora falta muito pouco para terminar a nossa peça. O que vamos fazer? Vamos encontrar aqui o zíper. Eu preciso marcar o meio. Então, eu alinho bem o meu zíper com zíper, encontro aqui e vou dar um piquezinho aqui nesta parte.
preciso saber onde que é o meio. Tem um piquezinho aqui, do outro lado a mesma coisa. Isso eu preciso fazer só no meu tecido principal, porque o meu forro já está dividido em dois. Eu vou fechar a parte de baixo e a costura já vai marcar o meu meio. Então, aqui nessa partezinha aqui também, encontrei aqui, ó, zíper com zíper, bem alinhadinho. Achei o meu meio. Dou o piquezinho. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Fechar o meu forro. Meu forro está em duas partes abertas. Eu vou fechar, mas eu não vou fechar ele totalmente, porque eu preciso deixar uma abertura para desvirar a minha peça. Então, eu vou fechar um tanto aqui e outro tanto aqui. Posso vir com meu alfinete e prender bordinha com bordinha, tudo bem certinho. De preferência, costure com uma margem de costura de meio centímetro, senão pode ser que o seu forro fique muito pequeno. Então, eu vou deixar uma abertura aqui, uns 4 dedos aqui, para eu conseguir desvirar a peça depois. Dê retrocesso no início e no final das costuras. Agora, eu estou com a minha peça assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, meu piquezinho que eu dei aqui para marcar o meio, bem o meinho dos dentinhos do zíper. A cremalheira eu vou encontrar bem ali. Estico bem esses ladinhos aqui. Não deixe enrugar o tecido lá dentro, deixa ele bem esticadinho. Eu posso cortar esse excesso de zíper, mas eu também já preciso fazer o quê? Abrir aqui, ó, meu forro. Olha o que eu fiz, eu encontrei o meu meinho aqui que eu tinha marcado com o meinho do meu zíper. E a parte do forro que tá aqui, ó, eu também preciso fazer a mesma coisa. Eu preciso encontrar a minha costura, que é o meio da peça, o meio do forro, com o dentinho do zíper. Está menor. Ah, está menor mesmo. Lembra que eu falei? É proposital, tá? Ó, o forro vai ficar um pouquinho menor. Não tem problema. Vou alinhar tudo certinho aqui e vou prender. Estique bem aqui, para não enrugar o tecido dentro lá da manta. Estique bem esse cantinho. Você pode prender com alfinete. Eu gosto mais de prender com clips. Aqui também, deixe bem esticadinho. Prenda com clips. Olha lá, tá vendo? Sobrou um pouquinho aqui, sobrou um pouquinho aqui. Não tem problema. A mesma coisa nós vamos fazer desse lado. Vou cortar o meu excesso de zíper. Tá vendo? A vantagem do zíper de metro, você colocar o cursor depois, é esse. É essa vantagem. Os dois lados vão ficar fechadinhos. Você não vai ter problema e o seu cursor vai estar lá dentro. Então, estou aqui com as minhas duas partezinhas assim. Vou encontrar o meio que eu dei o pique, vou encontrar aqui no meio do meu zíper. E ao mesmo tempo também venho com o meu forro, encontrando o centro da costura no meio do meu zíper. Vou arrumar aqui bem direitinho. E agora, o que falta fazer? A última parte. Eu vou pegar aqui, então, e vou passar a minha costura com um pé de máquina aqui. E a mesma coisa do outro lado, vou prender todos os tecidos juntos. Muito cuidado apenas para que o tecido não saia do lugar. Lembra que o comecinho do forro tá um pouco mais para dentro? Cuidado para que ele não saia do lugar.
E não é que a peça já tá pronta? Olha aí. Costurado aqui, tudo junto. Por onde a gente desvira? Por aqui. Se você tiver com o seu zíper pronto, já vai ter um lado que vai estar aberto. Se você tiver com o zíper de metro como o meu, é fácil, é só você arrastar o zíper, que ele abre facilmente. Arrastar o cursor, né, que ele abre. Então, antes de desvirar, quase que eu esqueço. Vamos cortar esses cantinhos aqui, mas vamos fazer um chanfrozinho aqui. Só para que o cantinho, depois que a gente desvirar, fique bem perfeitinho. Mas muito cuidado com a costura. Vamos cortar próximo aqui, fazer um chanfro. Aqui a mesma coisa, para que não fique tecido acumulando aqui nos cantos. Agora sim, podemos desvirar. Quando a gente desvira, ó, ele fica pro lado do avesso, aí é só virar pro direito. Mas é claro que a gente tem ainda que fechar aquela abertura do forro. Só vou virar para mostrar para vocês como é que fica bem bonitinho. Olha lá o forro. Nós estamos com a abertura aqui, ó. Mas não ficou aquele excesso de tecido sobrando. Se a gente deixasse margem de costura, ia ficar muito tecido sobrando lá dentro. Como ele tá preso, ó, tá tudo embutidinho, tá preso aqui pelas bordas, ficou um acabamento embutido, a gente não vê costuras aqui por dentro. Só falta o quê, então? Fechar o nosso forrinho aqui, a aberturinha do forro. Então, antes de você fazer esse desvirado aqui do direito, você fecha o seu forro. Você pode fazer pontinhos invisíveis. Vou até dar uma puxadinha aqui. Vou passar no ferro e deixar bem alinhadinho, ó, com a parte que já está costurada. Tem um pedacinho já costurado. A parte aberta eu vou passar alinhando bem e vou passar uma costurinha à máquina bem na bordinha. Se você quiser, faça com pontinho invisível, que daí vai ficar realmente como fazendo jus ao nome, ponto invisível. Vai ficar com acabamento até muito mais bonito. Mas eu acho que os pontinhos aqui, ó, costurinha à máquina bem na bordinha, não deixa nada a desejar. Eu já passei bem alinhadinho, agora eu vou passar uma costurinha bem na borda. E se você quiser aprender a fazer o pontinho invisível à mão, vem participar do nosso grupo lá no Facebook, o link tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá no grupo, pede lá, Vivi, ensina a gente a fazer pontinho invisível, que aí, se mais meninas estiverem interessadas, eu posso gravar sim o vídeo, disponibilizar lá pra vocês como conteúdo exclusivo do grupo, tá bom? Pronto, olha a costurinha passada. Agora é só colocar tudo lá pra dentro novamente. Estique bem os cantinhos. Use uma ferramentinha, alguma coisa pontudinha que você tem cuidado. Se for usar a ponta da tesoura, pra não furar o tecido. Vá com calma. E olha lá, o estojinho tá pronto. Sem muito excesso de tecido. Tá? E um trabalho feito com qualidade. Sempre caprichando, faça devagarzinho, que você sempre vai aprimorando a sua técnica. E cada peça que você faz, você vai melhorando, sua costura vai saindo mais retinha, seu acabamento vai ficando melhor. Então, nada como praticar. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.